Fala pessoal, eu sou o Araújo, imediato do bando do canal Akagami, e hoje eu tô aqui para conversar com vocês a respeito de um assunto muito interessante, o Haki. O Haki é um tipo de poder que existe dentro do mundo de One Piece e foi apresentado pra gente antes do time skip. Entretanto, está sendo muito mais trabalhado agora, depois do time skip, no novo mundo, onde os principais personagens da obra, os mais fortes, estão lutando um contra o outro, usando este tipo de poder, e é por isso que é muito importante debater sobre ele. Mas nem tudo sobre o Haki foi revelado dentro da obra. Existem coisas que precisam ser esclarecidas, e enquanto não são esclarecidas ou confirmadas, nós estamos aqui para teorizar e debater com vocês. Vamos dar a nossa opinião e esperamos que vocês também dêem a opinião de vocês aí nos comentários. Também dá o like e compartilhe o vídeo para poder ajudar o canal a crescer mais e mais. Recentemente chegamos aos 1000 inscritos e queremos ir com esse barco muito mais longe nos mares do YouTube para poder conversar com vocês e tornar o One Piece cada vez mais forte nessa plataforma, beleza? Então fica com a gente e fica até o final do vídeo, porque vai ter uma curiosidade muito legal, algumas curiosidades legais a respeito do Haki que talvez você ainda não saiba. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Puxa a vinheta. Bem, antes de tocarmos em assuntos mais delicados, vamos falar primeiro aqui, fazer um resumo geral sobre os 3 tipos de Haki. Vamos falar um pouco sobre o que significa cada ideograma e como que funciona a noção em japonês mesmo, no oficial, né? No idioma oficial. E depois vamos ver algumas coisas que já estão confirmadas ou não, para a gente poder partir depois para os assuntos mais delicados a respeito desse assunto aí que é o Haki. Tranquilo? Então primeiro a gente tem aqui, ó, Busou Shoku no Haki. Esse aqui é o Haki do armamento. Buto significa armamento. Esse Shoku significa cor. Beleza. Esses ideogramas, eles fazem várias funções. Se eles estiverem sozinhos, eles vão funcionar de uma forma. Se eles estiverem com outro determinado ideograma, eles funcionam de outra forma. E assim por diante. Buto, nesse contexto, significa armamento. Algo que você se equipa para lutar com. Ok? Durante uma batalha, etc. Né? Óbvio. E esse terceiro ideograma significa Iro. Se ele estiver sozinho, ele significa Iro. Entretanto, ele está aqui e está sendo usado como um ideograma, né? Um kanji complementar. Então ele está sendo lido como Shoku. Busou Shoku. Lendo só esses 3 ideogramas, Busou Shoku significa a tonalidade, a coloração, a cor do armamento. Perceba que o ideograma de cor está sendo usado. Se ele for lido sozinho, é ideograma de cor. Então o Oda, ele enfatiza nisso. Cor, coloração, tonalidade. Então a gente, dentro de uma metáfora que a gente faz a respeito do Haki na nossa cabeça, a gente tem que lembrar disso, como se fosse uma cor, uma tinta, uma pigmentação. Beleza? Vamos perceber que nos 3 Hakis a gente vai ver esse ideograma presente. E depois tem escrito aqui no Haki. Esse no é uma partícula de pertencimento, né? O Haki, ele pertence ao Busou Shoku, ou seja, é o Haki da cor do armamento. Então esse no aqui é só uma partícula dentro da língua japonesa, como se fosse o nosso do, da, né? É o cabelo da Ana. Esse da é o no. Ok, continuando, a gente tem aqui Haki, que significa determinação, ambição, vontade, né? É tudo isso que faz você querer com muita intensidade algo, né? Uma ambição. Enfim, a gente tem aqui a forma de funcionamento desse Haki. Geralmente é usado o Kouka. A versão mais básica dele é usado o Kouka. O que é o Kouka? É o endurecimento. Kouka, em japonês, endurecimento. Você imbui, né? A imbuição, você imbui uma parte do seu corpo, ou uma arma, ou algo que esteja próximo a você, da sua aura, né? Do seu espírito de vida, do seu espírito vital. Então, você usa isso para poder lutar, né? Mas essa é a forma mais básica. E aqui a gente vai colocar, ó, tá vendo? Eu coloquei uma bolinha aqui, certo? E aqui a gente vê o gráfico, como que funciona mais ou menos, como que a gente vai organizar as coisas aqui para poder explicar o Haki. Presta atenção agora, porque lá na frente isso vai ser bem importante. O Haki, uma pessoa que está aprendendo o Haki agora, vamos supor o Kobe, ou então o Ruffy, está começando a aprender o Haki do armamento agora, a manipular esse Haki do armamento. Essa bolinha aqui, ele vai estar dentro dessa bolinha, ele está no básico. Conforme
ele vai melhorando, ficando cada vez mais forte. Aí eu vou selecionar aqui, ó. Ele vai aumentando, aumentando, aumentando e vai ficando mais forte. E ele vai dominando tudo que o haki pode fazer. Esse círculo total é tudo que o haki pode fazer, até ele alcançar a borda, né? Essa extremidade. E nessa extremidade tá o avançado. Veja bem, estamos fazendo uma metáfora aqui para poder entender a respeito do haki. Beleza? Que é para poder ficar um pouco mais didático. Não necessariamente é assim, mas com o que a gente tem agora, essa é uma explicação viável, ok? Então, quanto maior essa bolinha aqui, lá no centro é o básico, quanto maior a bolinha, quanto mais se aproximar das extremidades da borda, mais o usuário do haki do armamento sabe dominar tudo que o haki do armamento tem a oferecer. Quando ele finalmente chega na borda, ele vai dominar técnicas avançadas, como é o caso do Ruffy em Wano, que ele já sabe fazer o Kouka, que é o básico, né? O endurecimento, ele sabe fazer muito bem. E ele já lutou várias vezes com isso, já passou por vários momentos difíceis da vida com isso e tem muita experiência. Por isso que ele tem experiência no básico, ele consegue fazer cada vez ficar mais avançado esse sentimento e essa intimidade com o haki, até ele chegar a técnicas avançadas, né? Que é o caso do Ryo, que é como o povo de Wano chama o haki do armamento, né? Então, a gente já entendeu aí mais ou menos como é que funciona. Vamos partir agora para o haki da observação. E aqui agora nós vamos falar sobre o haki da observação. O haki da observação, mesma coisa que o haki do armamento, né? A gente vê aqui, ó, eu coloquei aqui um exemplo aqui, que é aquele momento do Usopp, ele meio que despertando o haki da observação, né? É uma das cenas mais encantadoras do mangá e é um dos principais momentos de Dressrosa, pelo menos na minha opinião. Achei incrível o tiro extremamente difícil que o Usopp teve que dar e etc. A gente viu algumas coisas a respeito de a gente viu ao vivo, vamos dizer assim, né? Um personagem despertando haki. Isso foi muito legal, principalmente o personagem do Usopp, que é um personagem fraco e que estava se superando ali no momento. Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, Kenbun Shoku no Haki. Esse termo, que é o termo oficial em japonês, Kenbun Shoku, significa tonalidade da observação. Kenbun, observação, né? Esse primeiro ideograma aqui, o Ken, esse ideograma significa algo relacionado a observar, ver. Se a gente pegar só o radical aqui de cima, que é essa caixinha com duas linhas dentro, significa me, que é olho, né? Então, os verbos miru, mitsukeru, miseru, todos eles contêm esse ideograma aqui, que é o ideograma de ver, que está relacionado a isso, né? Esse ideograma, que é o terceiro, que está aqui embaixo, é aquele que a gente já tinha explicado, que é o iro, que significa cor, só que aqui vai ser lido como shoku, e aqui embaixo, haki, mesma coisa. Então, haki da tonalidade, da coloração, da observação. Ou seja, enquanto o outro serve como um armamento, esse serve como se fosse um radar, né? E esse radar, ele se manifesta de usuário para usuário de formas diferentes. E aí a gente vem aqui agora para o círculo que a gente está colocando aqui, que é para poder identificar o haki da observação, esse círculo verde aqui. A gente trocou a cor, verde, vermelho, são só cores exemplares para a gente poder diferenciar cada um deles, né? Mas aí é a mesma coisa. Por exemplo, um usuário que está no básico ainda do haki da observação, ele está aqui no centro, né? E aí eu coloquei aqui esse círculo bem pequenininho do centro para mostrar que ele está no básico. Conforme ele vai melhorando, a mesma coisa que no haki do armamento. Vai cada vez crescendo mais. Espera aí, deixa eu colocar na camada correta aqui. Prontinho. Vai cada vez crescendo mais, crescendo, crescendo, crescendo. E quando essa habilidade for chegando na borda, ele vai alcançando as técnicas mais avançadas que esse tipo de haki pode oferecer ao usuário. Beleza? Então é a mesma coisa. Aqui a gente colocou a cor verde, que é só para poder exemplificar. Vamos então para o haki do rei agora. Vamos lá. Enfim, aí a gente chega aqui no haki do rei. E olha só que interessante, pessoal. Vamos colocar aqui, né? O haki do rei. Aí eu coloquei aí uma cena que o Ruffy tá em Udon, né? A prisão, tá treinando lá com o velhinho Ryogoro. Enfim, a primeira curiosidade do vídeo a respeito de haki é que esses dois primeiros ideogramas aqui, quando a gente fala Hao Shoku, né? Esse Hao, ele não significa rei, ele significa rei supremo. O ideograma que identifica rei é apenas esse segundo aqui, ó. Ele lido sozinho é O, entende? Que significa rei. É igual no Hunter x Hunter, por exemplo, né? O-sama, quando eles falam do Meruem, o Apito, ou então o Pafo. Eles estão falando ali sobre o Meruem, eles falam
Osama, né? Mas aqui o nome é Ra-O, e esse Ra significa supremo, esse ideograma aqui de cima, supremo. É alguma coisa a respeito da aristocracia ali, né? O rei supremo, alguma coisa do tipo. Esses dois primeiros ideogramas. O terceiro é a coloração, e aqui no final, Haki, beleza? Então é o Haki da coloração do rei supremo. E eu acredito, como curiosidade aqui, como primeira curiosidade do vídeo, eu acredito que esse Supremo, ele está aí para dizer que é muito mais que um rei, é o Rei Supremo. É por isso que tem tão poucas pessoas dentro do mundo de One Piece que não tem esse Haki. A maioria, que tem esse Haki, aliás, a maioria são as pessoas que têm apenas o Haki da observação e do armamento. Então a gente vê aqui o quão raro é esse Haki, né? Mas, como estamos no novo mundo, né, e lá é a elite da força mundial, a gente vai ver vários personagens que tem. Por quê? Porque lá é elite. Então, obviamente, assim como a gente vai na Champions League ver um jogo de futebol, vai ter um monte de jogador bom, no novo mundo a gente também vai ver um monte de pirata sinistro, marinheiro sinistro, e todo mundo tem muito mais chance de ter esse Haki, que é o Haki do rei. Vamos lá. E aí, a gente escolheu aqui a cor amarela para poder identificar o Haki do rei, né? Amarelo por causa de... para poder ficar fácil, né? Lembrar da coroa do rei, etc. Bem, vamos dar prosseguimento aqui então. Então a gente já tem aqui os 3 Hakis, incluindo o do rei. Vamos agora a algumas explicaçõezinhas. Vamos lá. Bem, até agora a gente estava falando de cada um dos tipos de Haki de forma independente. Agora a gente vai falar desses tipos de Haki, os 3, como eles se comportam quando eles se relacionam um com o outro. Como que o usuário faz para relacionar um com o outro. E para entender mais ou menos como é que funciona essa dinâmica, a gente preparou um esqueminha aqui para vocês, que é o nosso ponto de vista a respeito de como é que funciona isso dentro do usuário. Não existe nada oficial, nenhum esquema oficial de One Piece que tenha os Hakis, eles interagindo um com o outro, não existe esse esquema. Já existe, se eu não me engano, em Naruto existe, em Hunter x Hunter existe, tem um esquema oficial ali, né, do Nen. Mas no One Piece ainda não existe. Pode ser que um dia exista. Aliás, é muita cara do Oda, em qualquer databook ou em um brief card, em algum momento ele mostrar esse esqueminha, beleza? Então aqui o que a gente preparou foi o seguinte: enquanto a gente não tem um esquema, a gente vai preparando alguns que faz sentido na nossa cabeça, não é mesmo? Para poder debater dentro da comunidade. Vamos lá. Ó, o primeiro que a gente tem aqui é esse daqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, os 3 tipos de Haki. O de cima que a gente colocou aqui é o Haki do rei, Haki da observação, esse verdinho, e do armamento é esse vermelho. A gente vê que tem um espaço aqui onde é só Haki do armamento, e tem um espaço aqui que ele faz interseção, né? Ele compartilha um espaço com os outros 2 tipos de Haki. E o quão poderoso é esse espaço compartilhado, o momento que o usuário consegue usar os 2 Hakis em harmonia. Bem, então a gente colocou aqui, ó, como é que seria mais ou menos? Quanto mais perto do centro o usuário tá, vamos supor o Sop primeiro, né? O Sop, até agora, ele só manifestou o Haki da observação. Então o Sop, ele tá nesse verdinho aqui, no básico. Ele não tem nenhum Haki avançado, não tem nada do tipo, não tem domínio. Ele não é experiente, ele só despertou. Então ele tá aqui no básico. Conforme o Sop, que tá aqui no básico, vai expandindo o seu Haki, o que vai acontecendo? Ele vai ficando cada vez mais forte, ele vai dominando mais. E aí, conforme ele vai expandindo, ele vai chegando perto da borda. E a borda, olha só que eu escrevi aqui, observação avançada. Então ele vai chegando perto da borda e vai ficando cada vez mais forte, né? Enfim, olha só que legal. Mesma coisa com o Haki do armamento, e aqui em cima, mesma coisa com o Haki do rei. Então, o Haki do rei avançado estaria aqui em cima, né, na borda. Seria toda essa borda aqui, ó, o Haki do rei avançado. Ok, show de bola. Já entendemos. Mas e aí? Quando está nessa interseção aqui, o que é essa interseção? Vamos conversar sobre isso agora. E agora a gente chegou em um ponto mais delicado da nossa conversa, que é uma polêmica a respeito do termo Haki do rei avançado. Esse é um termo que foi muito propagado dentro da comunidade, de que existe um Haki do rei avançado. Entretanto, nunca foi citado dentro da obra, dentro do canon de One Piece, esse termo. Esse é um termo que a comunidade fez para poder debater a respeito desse novo poder que surgiu dentro da saga do Arco de Wano, beleza? Foi quando
estava ali no capítulo 1010, denominado Haki do Rei, é o nome do capítulo, onde o Ruffy fala pro Kaido que ele encontrou uma nova técnica, ele encontrou um novo truque, e aí o Kaido até brinca com ele e fala assim, não é porque você acabou de aprender um truque novo que quer dizer que você vai me vencer. O Ruffy ele mostra ali que consegue contra-atacar o Kaido e etc, né, ele dá um soco e pega no Kaido, ele para a clava do Kaido com o pé, isso tudo no capítulo 1010. A partir daí, os fãs ficaram sabendo que existia uma nova técnica, porém, não existia um nome para poder denominar essa técnica. E aí que veio a confusão na cabeça dos leitores e a necessidade de se inventar um termo. Por quê? Para debater, se existir um termo, fica muito mais fácil. E até aí tá tudo bem. O problema de verdade é quando leitores casuais têm o seu entendimento da obra complicados devido a um termo que a própria comunidade inventou. Como, por exemplo, na época que existia o Haki da Observação Avançado, que ele estava sendo apresentado pela primeira vez, a gente percebeu que para você ter um Haki da Observação Avançado, você precisa despertar o Haki da Observação. Não necessariamente um usuário de Haki que só tem o Haki da Observação precisa ter o Haki do Armamento ou do Rei para poder avançar no Haki da Observação. Você pode ser só focado em Haki da Observação e avançar nessas técnicas até chegar nas técnicas mais avançadas possíveis desse tipo de Haki. Ok, a mesma coisa para o armamento. Você não precisa ter o Haki da Observação ou o Haki do Rei para poder avançar no Haki do armamento. Você pode ter técnicas avançadas desse tipo de Haki sem precisar ter os outros dois Hakis. Entretanto, quando a gente fala Haki do Rei avançado, dá a entender que ele também é independente. Os outros dois têm técnicas avançadas independentes. E agora, quando você fala Haki do Rei avançado, dá a entender que ele também é independente. Mas ele não é independente. E a gente fez outro gráfico aqui, outro esqueminha, para poder mostrar o porquê que ele não é independente. O que o Ruffy começa a demonstrar no capítulo 1010 de One Piece é exatamente uma infusão. Ou seja, é uma interseção entre o Haki do Rei e o Haki do armamento. Não é apenas o Haki do Rei independentemente avançando, né? Ele nas bordas, ele é avançado. Não é isso de forma independente. É uma infusão. Precisa de dois Hakis para poder fazer a técnica que eles estão usando ali, tanto o Kaido, quanto a Big Mom, quanto o Ruffy, ali no capítulo 1010. Essa é uma técnica que precisa de dois tipos de Haki, ao contrário do Haki da Observação avançado e o Haki do armamento avançado. Ou seja, foge a dinâmica, quebra o padrão. Então esse termo que foi inventado talvez não seja o mais apropriado. Talvez o termo mais apropriado é um termo que está sendo usado pela fandom, pela comunidade dos países que falam inglês, que é infusão. E aí eu vou estar mostrando que o termo Haki do Rei avançado nunca existiu. O termo infusão também não existe. Entretanto, talvez seja melhor chamar de infusão, porque a gente tem certeza que é uma infusão. Porque o Ruffy fala isso no capítulo 1010. E eu vou mostrar para vocês que ele fala isso no capítulo 1010, que é exatamente onde é apresentado pela primeira vez essa técnica. A gente está aqui, ó, no capítulo 1010, e na página 12 a gente vê aqui que o Ruffy fala, ó, ainda foi muito superficial, mas após ser acertado pela sua clava, eu percebi. É possível revestir as coisas com o Haki do Rei, não é? Ah, então tá confirmado. É possível revestir as coisas com o Haki do Rei. É o Haki do Rei avançado. Sim, é uma técnica avançada, mas é muito mais que isso. E a gente vai ver nas próximas páginas. Aí o Kaido fala, só alguns dos mais fortes conseguem, não um homem morto como você. E aí ele ataca o Ruffy defende. E ele defende ali aparentemente só usando o Haki do Rei. E você fala, aí, tá vendo? É só o Haki do Rei. Só o Haki do Rei independente. Exatamente como os outros tipos de Haki. Entretanto, a gente não tá vendo a sola do pé do Ruffy ali. A gente vê aqui uns recursos gráficos, né? De um Haki bem denso saindo ali da cena. A clava ali do Kaido, logicamente, está revestida por esse tipo de Haki. Não dá pra ver direito porque ela é de ferro. E é mais ou menos o mesmo tipo de recurso visual que é usado tanto para ferro quanto pro Koka, né? Que é o revestimento de Haki do armamento. E aí o Ruffy dá um mortal para trás, né? A gente vê aqui uma quadrinização cena a cena, instante a instante. Dentro do estudo narrativo a gente aprende isso. E aí, ó, tá vendo? Um close. O Kaido percebe, ele consegue ver ali, ele pode supor já que, nossa, esse cara tá usando realmente esse truque avançado. E o Ruffy dá um mortal pra trás.
Ele dá uma batida ali na pedra, vai para cima usando exatamente, como vocês estão vendo aqui, o Kouka. Ou seja, ele não está usando só independentemente o haki do rei, ok? Ele está usando também o Kouka, que é uma coisa do haki do armamento. Então são dois hakis, não é um haki independente sendo usado, são dois hakis ao mesmo tempo. Ou seja, é a interseção entre o haki do rei e o haki do armamento. E quando essa interseção, né, quando essas duas habilidades, elas se unem, elas se encostam e elas começam a trabalhar em harmonia, surge uma nova técnica, entende? Por isso que a gente não pode falar que é o haki do rei avançado puramente, porque é mais do que isso, muito mais que isso. É a mescla de duas tonalidades, né, Shoku. Shoku significa coloração, tonalidade, é a mescla de duas tonalidades, duas cores, e essas duas cores se unindo formam uma nova cor, né? E aqui eu vou estar chamando de infusão, porque o termo do haki do rei avançado pressupõe que ele é independente, mas ele não é. Como são dois hakis diferentes atuando juntos, eu vou chamar de infusão, né? É uma interseção entre duas técnicas diferentes, entre dois tipos de hakis diferentes. Ah, Araújo, mas não precisa disso. Ah, cara, é só um termo, é só para poder debater ali, para ficar fácil. Como não tem um termo ainda, a gente inventa o termo para poder ficar fácil, pra gente poder usar e tal. Sim, tudo bem, eu sou a favor de fazer termos novos. O problema é quando a comunidade começa a se comportar de um jeito que o pequeno equívoco que existe dentro do termo acaba confundindo a cabeça de alguns, e eu já vi gente fazendo textos e textos de teoria, e o cara tava se agarrando em uma coisa que não é fato, uma coisa que não é evidência, que não está dentro do mangá. Ele estava se agarrando a haki do rei avançado, como existe o haki do rei avançado, e e fazendo um monte de coisa equivocada, porque a base está equivocada. Ele estava se baseando num termo que é equivocado. Então, quando você pensa, não é isso tudo não, cara, tem gente aí que está se equivocando muito. E é por isso que a gente aqui no canal Akagami, pelo menos eu vou estar usando bastante isso, acredito que os outros também vão usar de vez em quando. A gente às vezes vai usar o termo haki do rei avançado, vai usar porque todo mundo usa, mas a gente vai dar uma prioridade para o termo infusão, porque infusão é um termo que outras pessoas ao redor do mundo, de outras fanbases, de outros idiomas, estão usando, a gente acha bem legal, né? Até mesmo no próprio, na One Piece Fandom, tá escrito lá infusão também. Então eu acho que é uma forma um pouco mais saudável, porque não confunde e não precisa lá na frente a gente fazer um retcon. Até mesmo porque, e aí vem uma parte muito importante, provavelmente vai sim existir um haki do rei avançado. Um haki do rei que só precisa do próprio haki do rei para funcionar. Entende? Assim como o haki da observação avançado só precisa dele mesmo para poder funcionar, vai ter um haki lá na frente, eu acredito, uma teoria minha, que precisa apenas do haki do rei. O cara não precisa saber observação nem armamento, só o haki do rei e avançado. Eu acredito que pode ter isso lá na frente. E provavelmente vai ser na saga que vai ser abordado o Shanks, né? Porque na saga de Holy Cake o Luffy aperfeiçoou o haki da observação avançado. Na de Wano ele aperfeiçoou as técnicas avançadas do armamento. E aí com o Shanks, finalmente, ele faz a terceira etapa e aperfeiçoa o haki do rei avançado. Aí sim a gente vai ter uma coisa que independentemente pode ser chamado de haki do rei avançado. Eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto aqui. Se você quiser continuar usando o termo, tudo bem, mas esse termo não existe no canon, foi uma invenção da comunidade e eu acredito, assim como eu já dei os argumentos aqui, que pode gerar equívocos. E pra gente não precisar fazer uma espécie de retcon lá na frente, consertando esses equívocos, e nem precisar ficar passando por alguns colegas da comunidade fazendo teoria baseada em coisa que não existe, a gente já usa, né, um termo aí um pouco mais conciso, mais coerente com a obra, com o que já foi apresentado. Quanto a esse assunto do haki do rei avançado ou da infusão, seja lá como você queira chamar, o importante é não ser truculento, não ser tóxico, conversar de boa com todo mundo da comunidade e respeitar a posição de cada um, beleza? Quanto a esse assunto, então eu acho que a gente já está mais ou menos aqui, os argumentos estão colocados, queremos ver o seu argumento também aí embaixo nos comentários, beleza? Mas nem só de polêmica vive o canal Akagami. Eu também prometi no começo do vídeo curiosidades. E agora vamos falar sobre a curiosidade, né? Eu já falei sobre algumas durante o vídeo, vou falar sobre a principal curiosidade que eu acho que é a mais interessante, que está no Vivricard. A gente tem aqui no Vivricard, nesse Vivricard da Ice aqui, a gente vê uma coisa muito importante sobre o haki. É dito o seguinte, ó, curiosidade, o mantra era para ser originalmente chamado de Tazuna.
Esse Memory Card não é de agora, já faz um tempo, mas eu acredito que nem todo mundo foi atrás de saber o que é Tazuna, o que significa a palavra Tazuna. A gente sabe que mantra é um dos tipos de haki da observação. Ah, Araújo, mas naquela época o Oda não tinha inventado o haki ainda. Mentira, porque em Monktown, antes do Luffy subir para Skypiea, o Teach fala sobre o haki do Luffy. Ele já usa o termo. Ele mostra o Teach, que é visto como um pirata experiente, está há anos no mar, anos. Ele ficou na tripulação do Barba Branca. Ele fala a respeito do haki do Luffy. E aí, eles sobem para a Ilha do Céu, é abordado todo um contexto social, onde eles são isolados do pessoal do Mar Azul, das pessoas, das civilizações que estão no Mar Azul. Por isso, eles chamam um tipo de poder diferente do que as pessoas do Mar Azul chamam. Enquanto no Mar Azul é Haki da Observação, Kenbun Shoku Haki, lá eles chamam de Mantora, né? Mantora. O mantra, que a gente chama aqui no Ocidente, né? O mantra. Mas antes, o mantra ele se chamava Tazuna. Vamos ver o que é Tazuna, a ideia primordial do Oda, o que significa Tazuna. E a gente vem aqui e escreve Tazuna. Aqui, ó, qualquer um pode fazer isso, tá, galera? Vem aqui, escreve e ok. Olha só o que significa rédeas, rédeas. Rédeas significa aquela corda que usa para poder guiar o cavalo, né? Quando você está montado num cavalo. E olha só, vou colocar aqui no Google Imagens para para vocês verem que é disso mesmo que a gente está falando aqui, tá vendo? As rédeas. A gente está vendo aqui um cara em cima de um cavalo e etc, etc. Beleza. E aí eu pergunto para vocês, galera, deixa aí nos comentários por que vocês acham que antes, ao invés de mantra, ele queria chamar de rédea esse tipo de poder dos Skypianos, né? Do pessoal que morava em Skypiea, desde os Xandias até os próprios Skypianos. Por que o nome era Tazuna? Por que primordialmente o Oda ia usar esse termo? Deixa aí nos comentários. Se você pensar em alguma coisa diferenciada, coloca aí que a gente pode até trazer num vídeo futuro, quem sabe, aqui no canal, para poder estar falando a respeito disso. É uma coisa que eu vejo pouquíssima gente falar na comunidade e eu acho que pode ter muita coisa interessante por trás disso daí. Quem sabe até uma dica. E eu já tenho uma coisa em mente e eu vou estar trazendo aqui num próximo vídeo. A gente vai estar conversando a respeito disso. Guarda na sua cabeça. Tazuna, rédea, beleza? Vamos estar conversando sobre isso depois. Então eu acho que é isso. A gente já falou bastante coisa a respeito aqui de haki. Tem muito mais coisa para falar, obviamente. Não dá para falar tudo num vídeo, a não ser que o vídeo tenha 2 horas de duração ou alguma coisa do tipo. Tem bastante coisa para falar, mas deu para esclarecer alguns pontos aqui a respeito da nossa opinião. Eu espero que vocês coloquem a opinião de vocês aí também. Vamos tentar criar uma comunidade aqui que não seja tóxica. Todo mundo vai respeitar a opinião de todo mundo. E, às vezes, pode aparecer uma pessoa que vai falar uma coisa que parece um pouco viajada, mas pode acrescentar alguma coisa na sua linha de raciocínio também. Mesmo que seja viajado do seu ponto de vista, alguma coisa do tipo. Mas lembre-se, né? Em One Piece, várias vezes, algumas coisas que pareciam ser ridículas, como por exemplo, um cara vestido de roupa de neném, né? Um cara de meia idade vestido de roupa de neném, pode parecer ridículo, mas aí, mesmo sendo viajado, o Oda vem e mostra que o importante não é o que, e sim o como acontece, né? Então, vamos respeitar todo mundo aí e vamos procurar sempre conversar sobre o One Piece da maneira mais saudável possível. Beleza, pessoal? Bem, eu vou ficando por aqui. E eu espero que vocês nunca se esqueçam que o One Piece não se lê, o One Piece se estuda. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!